Hoje o Brasil ficou um pouco mais poluído. 2 vazamentos de óleo atingiram os litorais norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. A praia paulista de Toque-Toque está coberta de óleo bruto. E em Angra dos Reis, 10 mil litros de óleo vazaram de um petroleiro ancorado no terminal marítimo da Petrobras. O vazamento de óleo começou a 1h da madrugada de hoje no pier do terminal marítimo da Petrobras, onde estão atracados esses 2 navios. A Petrobras suspeita que o vazamento foi no casco do navio Felipe Camarão, carregado com 305 milhões de litros de petróleo. A primeira avaliação é de que 10 mil litros se espalharam no mar, na direção contrária a Angra dos Reis. Em pouco tempo, a mancha de óleo já atingiu quase toda a extensão do litoral da Bahia. Nós estamos sobrevoando a enseada de Porto Galo. E vejam só aí do lado como o óleo já está aí, ó, nas casas dos veranistas. Vejam só essa casa. Durante todo o dia, helicópteros percorreram a área atingida para avaliar as consequências da poluição. Esses barcos da Petrobras estão tentando conter o avanço da mancha com boias. A mancha é cercada e depois um produto químico é jogado no mar para dissolver o óleo. Segundo a superintendência da Petrobras, o vazamento no navio já foi controlado. É a segunda vez que acontece um vazamento de óleo nesse navio, o navio Felipe Camarão. O que a Petrobras acha disso? Ela não gosta. Não gosta de jeito nenhum. Não é para acontecer isso. Se foi a segunda vez, isso deverá ser apurado. E vocês podem ter certeza do seguinte: não é uma coisa boa um vazamento desse. Não é. A Petrobras tem plena consciência de que isso não deve se acontecer. Agora, é um acidente de quem trabalha. E as causas serão apuradas. Presa no Recife, a mãe da menina Vanessa. Segundo a polícia, ela simulou o sequestro da filha. No Paraná, a polícia ainda não localizou os sequestradores do menino Said Agel Filho. E a aflição da família da menina Rafaela, sequestrada 2 semanas em Belo Horizonte, ainda não terminou. Os familiares da menina Rafaela Gaziri, de 1 ano e 3 meses de idade, continuam aguardando o novo contato dos seus sequestradores. Ontem, uma mulher telefonou para uma emissora de rádio propondo a troca da criança por 3 sequestradores presos. A mesma pessoa disse que Rafaela já saiu do Rio de Janeiro retornando a Belo Horizonte e que passa bem. Mas a polícia não deu crédito a essas informações. No Paraná, cerca de 400 policiais continuam vasculhando toda a região oeste do estado à procura dos 4 sequestradores do menino Said Agel Filho. Em 13 dias, os sequestradores fizeram 7 reféns e viajaram de Goiânia até o Paraná num carro forte, para depois escapar num avião. Em Recife, a mãe da menina Vanessa, Valdete Braga, foi presa sob acusação de simular o sequestro da própria filha. Foram presos também Zenaide Marques, prima de Valdete, e José Roberto de Almeida, que escondeu a menina na casa dele. A polícia continua procurando o tio de Vanessa, Gabriel Braga, acusado de planejar tudo para extorquir 20 mil cruzados da mãe dele, que vive da pensão do marido e do aluguel de 4 casas. A menina Vanessa reapareceu ontem e está bem de saúde. Política. Depois de 29 anos sem votar para presidente, vai ter tudo que é tipo de candidato para tudo que é tipo de eleitor. Acabou o prazo de registro e 34 brasileiros se inscreveram no Tribunal Superior Eleitoral. Todos querem a vaga do presidente Sarney, mas nem todos cumprem os requisitos da lei. Sérgio Gondino. Depois de 29 anos sem votar para presidente, não vai faltar candidato para o mais exigente e ao mais esotérico eleitor. É que acabou o prazo para o registro das chapas e 34 candidatos aspiram à vaga do presidente Sarney. Mas nem todos vão passar pelo crivo dos ministros do TSE. Pelo menos 6 partidos não atendem às exigências da lei eleitoral. Há legendas que misturam tudo, como o movimento monarquista imperial brasileiro, do presidenciável Anésio Campos, e um cantor desconhecido, Lázaro Sampaio, que quer ser presidente pelo Partido Comunitário Solidariedade.
Os registros de última hora deram muito trabalho para os funcionários do TSE. Muitos candidatos deixaram para apresentar o pedido de registro na última hora. E alguns até preencheram esse pedido aqui mesmo no tribunal, como candidato a vice-presidente pelo Partido Comunitário Nacional. O senhor não teve tempo de fazer esse pedido antes? Ficou mesmo para a última hora, porque eu acabei chegando agora nesse estado de São Paulo. O candidato do PSDB, Mário Covas, fez questão de vir ao TSE acompanhado do vice, Almir Gabriel, e de muitos tucanos. Tantos que o sofá da sala do ministro Rezec, presidente do TSE, foi pequeno para acomodar os que queriam posar para as fotografias. O último candidato a entregar aqui no TSE o pedido de registro de candidatura foi o do PTB, senador Afonso Camargo. Nós estamos na campanha para valer. O processo eleitoral é um processo de conhecimento, de comparação e de escolha. E a nossa expectativa é que nós sejamos escolhidos para participar do segundo turno. A dianteira de Collor de Mello nas pesquisas eleitorais atraiu muitos parlamentares para os braços do PRN. Com uma bancada maior, Collor vai ter mais tempo para falar na TV. Afife e Covas também alargaram o espaço no horário gratuito. Depois do troca-troca, o tempo dos principais candidatos na propaganda gratuita do rádio e da televisão ficou assim. Ulisses, 22 minutos. Aureliano, 16. Covas, 13. Brizola, Maluf, Afonso Camargo, Lula, Afife e Collor, 10 minutos cada um. Roberto Freire e Ronaldo Caiado, 5 minutos cada um. O partido que mais cresceu nesse troca-troca foi o PRN de Fernando Collor de Mello, que também é apoiado por mais 3 pequenos partidos. Ao todo, são 29 parlamentares, mais uns 20 deputados e senadores que já coloriram, mas por razões regionais preferiram permanecer em seus partidos. Agora, um dado interessante. A bancada de Collor no Congresso tem um perfil nitidamente conservador e até bem pouco tempo atrás votava exatamente como o Palácio do Planalto queria. Um exemplo, na questão do mandato do presidente José Sarney, apenas 7 desses deputados e senadores votaram por um mandato de 4 anos. 16 foram a favor dos 5 anos para Sarney. 20 deles foram presidencialistas, apenas 3 parlamentaristas. E na questão da reforma agrária, só 6 deputados e senadores que hoje estão com Collor votaram a favor dela. 13 foram contra e 4 não apareceram no plenário na hora da decisão. Ou seja, pelo menos na Constituinte, a bancada de Collor estava mais para Centrão do que para Caçador de Marajá. No Rio de Janeiro, um debate radiofônico reuniu 2 candidatos que sofrem do mesmo mal, o mal das pesquisas. Eram Mário Covas e Afife Domingos. É muito provável que você já tenha ouvido algum conhecido seu dizer que um deles é o melhor candidato, o mais bem preparado, etc. E logo em seguida vem a frase fatal: pena que ele não tem chance. Pois foi exatamente desse tipo de atitude que Covas e Afife falaram. O debate começou depois da hora marcada. O candidato do PL, Afife Domingos, chegou com meia hora de atraso. Aureliano Chaves, do PFL, não apareceu. Ele alegou que tinha que resolver problemas políticos em Brasília. Nos 60 minutos de programa, não aconteceram ataques, nem perguntas mais agressivas. Parecia um bate-papo. Os dois conversaram sobre temas bastante conhecidos: Constituinte, saúde, educação e habitação. No final, os dois candidatos se cumprimentaram bem ao estilo político, com sorrisos e tapinhas nas costas. Após o debate, os candidatos foram para uma sala vizinha ao estúdio e participaram de outro debate. Eles conversaram durante mais de meia hora com os repórteres. O assunto foi política. Afife e Covas afirmaram que estão se preparando para o segundo turno. Eu quero é chegar no segundo turno. Esse é o meu objetivo. E quando chegar no segundo turno, seja com quem for, quero ganhar a eleição. Senador, o senhor afirmou que a disputa no primeiro turno vai ser de voto útil. O povo vai votar útil. Não, pelo contrário. Eu acho até que no primeiro turno, o povo deve votar no candidato da sua preferência. O que é uma eleição em 2 turnos? É uma eleição em que no primeiro turno, o povo não tem nenhuma necessidade de fazer voto útil. Porque ele vota no candidato que ele acha o que tem melhores condições. E depois, dá com isso o cacife necessário a esse candidato, para que, se ele não chegue no segundo turno, ele possa influir não no governo do outro, mas na proposta do outro. Deputado, o senhor concorda com essas colocações do senador? Plenamente, não tem problema nenhum de sentarmos à mesa um dia, seja a condição que estivermos, exatamente para discutirmos sobre propostas e não fazer conchavos, fazer coisa muito clara. Portanto, eu tenho uma definição. Nós temos um primeiro turno que é o voto da convicção. O segundo turno, aí entram também as conveniências em termos das colocações do próprio eleitor. Portanto, convicção e conveniência são os 2 pontos que definem primeiro e segundo turno. Depois desse debate, Mário Covas foi até a sede dos Tucanos, que fica perto da Cinelândia, e quase foi agredido por partidários de Leonel Brizola.
Provocados pelo discurso que um militante tucano fazia na rua, os brisolistas começaram a tirar sacos d'água e outros objetos. O deputado Arthur da Távola foi atingido, mas Mário Covas nada sofreu. Em Salvador, o candidato Paulo Maluf estava muito satisfeito por ter ganho na Justiça Eleitoral o direito de continuar participando de programas de rádio e TV. Direito, aliás, que o Tribunal Superior Eleitoral estendeu hoje a todos os outros candidatos. Maluf passou o dia dando entrevistas. Em uma delas, previu o fracasso das novas medidas econômicas do governo Sarney. Olha, eu torço para dar certo. Eu sou brasileiro, eu sou o único candidato de oposição a esse governo que aí está. Oposição porque desde 85 eu fui um indivíduo que quando fui candidato eu perdi, mas se me permite o Brasil é que perdeu. Porque a nova república foi fundada para trazer justamente nessa parte econômica a inflação suíça com o progresso japonês. É isso que eles diziam, inflação suíça com o progresso japonês. Estão trazendo o progresso da Biafra, o progresso de Moçambique, com a inflação do inferno. Então, eu torço para dar certo, mas não acredito que vai dar certo, porque o governo já errou em 4 planos e vai errar de novo no 5º plano, porque tudo que ele está prometendo é falso, não é sincero e não tem vontade política para realizar. E agora à noite, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou entusiasmado com um comício que fez em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Uberlândia é considerada um dos maiores redutos da UDR e, portanto, do mais aguerrido adversário de Lula nessa campanha, Ronaldo Caiado. Apesar disso, havia uma multidão de petistas aplaudindo Lula. Ao contrário do comício realizado pela manhã em Uberaba, quando menos de 500 pessoas estiveram presentes, a concentração desta noite em Uberlândia reuniu aproximadamente 6.000 petistas, o que na avaliação do partido foi satisfatório. Devido a essas presenças, Lula espera sair do triângulo bem mais fortalecido. O senhor chega ao segundo turno? Na verdade, não é nem indicativo, é a certeza que eu vou para o segundo turno. Porque a participação desse povo na praça pública, seja na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, Rio de Janeiro, é de uma força tão fantástica que eu estou convencido que essa massa vai nos levar para o segundo turno. Essa massa supera a falta de dinheiro, essa massa supera a falta de espaço no meio de comunicação. Essa massa é o povo brasileiro, por isso eu estou convicto que nós vamos para o segundo turno. Imagine um uísque com 150 anos de idade. Não é escocês, não. E muita gente considera o melhor do mundo. Veja daqui a pouquinho. Otávio Mesquita e os bastidores da alta sociedade em Perfil. Nossa próxima atração.